Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversando Com, e hoje o papo é sobre decoração afetiva. Se sentir bem dentro de casa ganhou uma importância ainda maior, nesse mundo pós-pandemia. Arquitetura e decoração se reinventaram e cresceram entre as prioridades. Enquanto viajar, conhecer novos lugares é uma opção adiada. Numa proposta de viagem interior, a arquiteta Catarina Salvador uniu literatura e psicanálise para oferecer um espaço de conforto e empoderamento. Hoje a gente vai saber mais sobre a decoração afetiva. Seja muito bem-vinda, dona Moça. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Bom, eu quero saber logo sobre um projeto recente voltado para mulheres. Conta um pouquinho pra gente. Mulheres sempre foi nosso público-alvo, Sempre foram as mulheres que nos procuravam para fazer reforma, decoração. Só que nesse projeto em específico, ele se misturou um pouco com a minha história e o processo de mudança que eu estou passando agora. A empresa da gente mudou de nome e agora recebe o meu nome, Catarina Salvador Arquitetura, e foi algo que eu sempre resisti, por ser o meu nome, por achar que eu não preciso, sei lá, por vergonha até, enfim. E o livro, Mulheres que Correm com os Lobos, que é o que você está pontuando, ele fala sobre isso, sobre a mulher se resgatar, se conhecer e reconhecer sua força. Então, nesse momento de transição, de mudança, eu me envolvi nessa história, discuti bastante em grupos de leitura e com a minha analista. Então, foi me ajudando a me empoderar, a ter força e acreditar que sim, minha empresa poderia ter meu nome. E eu sempre fui muito resistente a isso, Sempre tive medo de colocar o meu nome, aquela síndrome de impostora que a gente tem. E o livro ele vai falar justamente sobre isso. Então, nesse processo que eu estava passando por mudança de nome de empresa, fazendo consultorias e análise, o livro entrou permeando, costurando todo esse processo de mudança. Bacana. Então, seguindo essa mesma ideia, de que um livro pode inspirar. Então, seguindo essa mesma ideia, como que a gente pode fazer com outros livros ou temas que nos agradam? Como é que a gente pode levar essas referências para a decoração? Vamos lá. Nesse projeto em específico, a gente não criou um cenário. Eu acho que tem que ter um cuidado, A gente não está criando um cenário de um filme ou de um livro, trazendo toda a história de forma literal. Eu estou trazendo a sensação que ele provocou em mim. Então, eu, Catarina, li o Mulheres que Correm com os Lobos e senti certas sensações que eu coloquei lá. Talvez quando você lê vai ter uma nova interpretação, uma sensação totalmente diferente, porque o momento que essa é a mágica, E essa é a mágica. O momento que você está passando é diferente do meu. Eu estou passando por um momento de mudança, de transição. E aí você, como cliente, e aí eu vou simular aqui, vai me passar tudo o que você sentiu, o que você marcou naquele livro, e a gente vai pegar isso e transformar na arquitetura. Como? Através dos elementos arquitetônicos que provocam essa sensação. Então, se eu me sentir aconchegante ao ler o livro, se eu me sentir confortável, quais são os materiais que geram esse tipo de sensação? Então, lá no projeto você vai ver muita madeira, muitos elementos naturais, luzes amarelas que trazem aconchego, justamente para trazer esse clima de abraço, de conforto, que foi o que eu senti ao ler. Mas se você já interpretou esse livro de outra forma, eu vou entender o que você interpretou para poder trazer essa sensação para o ambiente. Que legal, muito legal. Tô curiosa. Tá, o que o quarto da mulher precisa ter para ser um espaço de autocuidado, de reconhecimento, de intimidade? Isso. Primeiramente, a gente tem que se conhecer, E não é um processo muito simples, não é um processo fácil. E depois que você talvez a gente nem consiga, na plenitude, se conhecer ao total. Mas o mínimo que você se propõe a se conhecer, a buscar ajuda, que é muito importante. Eu entrevisto minha cliente para saber qual é o momento que ela está passando e o que ela precisa naquele ambiente. Na maioria das minhas clientes é muito recorrente dizer que quer um lugar como um lugar de descanso. Que ela quer chegar em casa e ter o mínimo de trabalho possível. Então, esse ambiente ele tem que ser o mais prático possível. Ele não pode ter tanta coisa para limpar, tanta coisa que requeira cuidado, porque ela não tem aquele tempo. Então, é essas coisas que vocês vão me falando, e aí a gente vai usar materiais que sejam mais práticos de manutenção, sejam mais duráveis, e aí ajuda a você ter esse conforto, esse relaxamento que você quer na sua casa. Bacana. Quero agora mais uma dica, mais precisamente falando, Certo. A casa como um todo. Isso. O que a gente pode usar de elementos, que coisas a gente pode trazer para deixar aquele ambiente mais aconchegante? Bom, eu sempre digo que tem uma triade, que não é um erro, repetir. Vai, tranquila. Eu sempre digo que tem uma triade que é certeira, que ela é prática, que você pode até fazer você mesma. Claro que você tem uma ajuda de um arquiteto,
é super importante, mas naquele momento, se você não está podendo fazer esse investimento, você investir em pintura, em iluminação e vegetação, você já traz um ambiente muito bom para sua casa de forma muito prática. Então, pintura, ou até mesmo você pode fazer, dependendo do tipo de cor que você vai usar, ou até você contratar um profissional que também não vai ser nada de outro mundo, mas é algo simples. Uma pintura nova na sua casa, você já faz uma diferença. Iluminação. Se a sua casa é um lugar de realmente de descanso, você não trabalha, você não é home office nem nada, iluminação amarelinha para dar aquele aconchego. E plantas. Não só pela beleza que ela traz, claro, e a saúde, mas o simples ato de você regar uma plantinha, de você cuidar, você se renova. E isso eu descobri lá no refúgio, que é o quarto que eu fiz no Rio Mar. Eu não tinha hábito de regar as plantinhas, não tinha esse hábito ainda diário, era mais as outras pessoas que faziam por mim. E lá eu tô fazendo isso, e é o momento que eu mais gosto. Porque é um momento que realmente eu me conecto comigo mesma, eu fico pensando ali em tudo que eu vivi, que eu estou passando, e é muito bom essa experiência. Então, esses 3 pontos, pintura, iluminação e vegetação, já dá uma cara super nova para sua casa. Bacana. Tá, dá para decorar usando objeto pessoal, ou alguma lembrança de viagem, ou alguma peça de família? Tem como a gente fazer uso disso? Total, e assim, cria uma personalidade, né, na decoração. Acho que a decoração é muito disso. A gente sempre repete que a casa bonita não é aquela que tem grande luxo, é aquela que é a sua cara. Então você tem que se sentir bem e se ver ali. Então, memórias, fotografias, álbuns. Fotografias, por favor. Lembre-se disso. Exato. Fazem parte desses momentos, desses registros. Então, claro que isso cai super bem. Sim, a gente fazendo uma composição com o móvel e esses elementos que você traz de história, podendo ou não requerer algum tipo de reforma ou não, dependendo se for um móvel mais antigo. Claro que é super bem-vindo, porque realmente é a sua identidade. E aí cria esse elo da sua casa com você. E quem chega, claro, para receber vai ver que ali realmente é a sua assinatura e não de um arquiteto, mas sim um arquiteto que soube ouvir, né? Uma arquiteta que soube lhe ouvir e reproduzir todo esse seu sentimento na sua residência. Legal. O arquiteto, ele pode realizar um projeto sem que o ambiente perca a identidade do dono da casa? Sim, e como eu tinha te falado, vai muito da escuta, né? A gente como arquiteta, muitas vezes sai da academia, da faculdade, senhores de si, achando que somos os doutores, que sabem das estéticas, só que a gente esquece que a gente não vai morar naquele local. Então a gente tem que escutar. Eu tenho um hábito assim que eu acho muito bom quando eu vou fazer uma ambientação, eu tiro 2 horinhas para ficar na casa da cliente, só observando o dia a dia. Que legal. Eu sento, eu peço, né? Eu digo, qual é o dia melhor que você tá em casa, eu possa ficar na minha. Eu só quero ficar lá sentadinha. E eu fico só observando como é o movimento dela, a dinâmica da residência. Quem entra, quem sai, se tem pet, se não tem, como é a criança. Porque nesse movimento é que eu vou entender como é que eles usam cada objeto, quais são as necessidades. É essa questão que a gente tem que ter, esse olhar e essa escuta para que esse ambiente seja a sua cara e não só a minha ideia, né? Claro que a minha ideia vai vir com técnicas, vai vir com as soluções, mas eu preciso saber o que te atende. E aí cabe a minha escuta e o meu olhar em relação a isso. Achei legal porque você termina que você vai dando mais funcionalidade ao lugar, porque por belo, né, esteticamente, eu acho que vocês já são tecnicamente preparados para isso, né? Mas realmente vai funcionar, é isso que eu tô pensando, né? E aí quando você tá lá dentro, eu gostei bastante. Tanto eu trago isso um pouco da arquitetura comercial, que a gente tem que fazer isso, né? Eu sempre fiz muitas lojas e eu tenho que sempre estar olhando como é o movimento dos lojistas. Então eu trouxe isso de lá para a residência, porque eu vi que é assim que funciona. Porque quem está usando é quem vai saber se vai funcionar ou não aquela minha ideia. E claro, a arquitetura é beleza? Mas ela também é função. E a gente não pode desassociar nenhum desses. É que vai ficar faltando para um lado, né? A balança tem que ficar equilibrada. E pra gente encerrar, rapidinho, qual dica que você daria para alguém que está assim, querendo fazer uma mudança, mas não está podendo, nesse momento principalmente, a gente não está podendo fazer tanto investimento? Isso. Eu acredito que pequenas coisinhas, sabe, pequenas mudanças já são grandes mudanças. Eu penso assim. Então, você começar a arrumar sua casa. Você começar a gostar realmente de estar na sua casa. Então, zelar por cada coisa que você comprou, aquela arrumação. Você fazer uma faxina,
tirar tudo que você não precisa mais, fazer doação, vender, enfim. Isso é o princípio, para você realmente enxergar o que você precisa. E aí um planejamento. Se você vê que naquele momento você não pode contratar um profissional, você pode seguir nossa página, que tem dicas diárias de arquitetura, que você pode fazer por si próprio. E quem sabe, faz um orçamento ali ou outro e economiza para um segundo momento você realmente fazer sua mudança. Mas eu acredito que é necessário você entender a sua casa, fazer essa limpeza, que já enxergar suas necessidades, e pintura, que não é nada de outro mundo, você pode fazer, investir na iluminação, que já dá outra cara, e põe plantinhas, que já vai dar tudo certo. Tá joia. Obrigada, viu? Muito bom estar contigo aqui. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Já dá vontade de sair e fazer a faxina, fazer a arrumação e botar a mão na massa, né? Obrigada mesmo. Obrigada também. E a gente se vê na próxima semana, viu? Obrigada por vocês estarem aqui também. Até mais.